E Deus não vai te oferecer nada do que esse mundo, ou que essa terra pode te oferecer. Por isso que a gente sempre fala que se Deus te der um carro, uma casa ou bens materiais, Ele estaria mentindo com a sua própria palavra. É questão daquele tipo de pessoa, me perdoe se você já fez isso, mas eu tenho que ser realista. Aquele tipo de pessoa que escreve atrás de um carro, parcelado de 60 vezes, foi Deus que me deu. Sim ou não? Foi Deus não, meu amigo. Deixa de pagar uma parcela para ver se o banco não toma. Quem vai passar vergonha vai ser você. Sim ou não? Deus não deu coisa nenhuma, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus deu, aquilo que Ele preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca se penetrou no coração do homem. Tudo que tem nessa terra você consegue ver, você consegue almejar, você consegue sentir, é tocável. Se você não vê fisicamente, você vê pela internet, pela televisão, você consegue observar tudo o que esse mundo pode te oferecer. Mas a única coisa que Deus pode nos oferecer é a salvação das nossas almas, e não vem da gente. Isso é dom dele. A própria palavra fala isso. A salvação pertence ao Senhor. O livro de Jonas diz isso. Essa passagem sobre a parábola da figueira estéril mostra pessoas dentro da igreja que estão mortas, não dão mais frutos. Pessoas que estão dentro da igreja, mas a vida delas simboliza como pessoas que não têm frutos, meu Deus, não dão frutos. É aquele tipo de pessoas que está dentro da igreja por estar. Carregam a placa da igreja, uma religião, carregam uma fisionomia de um cristão, mas não lá fora demonstra esse cristão que é dentro da igreja, como a gente sempre fala isso. A gente vai ler, depois eu vou explicar. Porém, a passagem de Lucas capítulo 13, versículo 6, da figueira estéril, eu quero ler o contexto dela para vocês poderem entender, que é o próprio capítulo 13, versículo 1. Nós vamos mostrar para vocês o contexto e depois eu vou explicar sobre a parábola. Olha só o que diz. Lucas capítulo 13. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, todos acharam, gente? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis, ou perecereis, ou perecerão. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Esse é o contexto da parábola agora. Olha a parábola. Então Jesus, em cima desse contexto que a gente acabou de ler, ele proferiu essa palavra, ou essa parábola, a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la para que, olha só, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. E toda árvore que é cortada é lançada aonde? Aonde? No fogo. A própria palavra fala isso. No capítulo do Evangelho de Lucas, é o único livro que enfatiza sobre a figueira estéril, é o livro de Lucas. Você não vai achar em nenhum outro livro. Por mais que os 4 evangelhos, eles resumem cada um deles. É o resumo. Mas o livro de Lucas é o único que enfatiza a parábola da figueira estéril. E em cima dessa parábola, os homens que estavam seguindo Jesus chegaram a falar para ele: Senhor, aqueles galileus que vieram para Jerusalém para sacrificar o Senhor Deus Todo-Poderoso, e Pilatos mandou matar aqueles galileus, e quando mataram esses homens, o sangue desses homens se misturaram com o sangue do sacrifício que eles estavam fazendo. Ou seja, eles estavam dentro do templo, na hora do altar, no holocausto, quando eles iriam sacrificar o animal, para que o próprio Deus recebesse esse sacrifício.
Veio os soldados de Pilatos e matou esses homens, na hora do sacrifício. Morreram. E quando morreram, o sangue deles se misturaram com o sangue dos animais. O sangue dos animais. E eles falando para Jesus assim: Senhor, esses homens pecaram, por isso que aconteceu isso na vida deles? Esses homens cometeram iniquidade, por isso que aconteceu isso na vida deles? Foram mortos no sacrifício? Jesus falou: não, de maneira nenhuma. Porque de qualquer forma, mesmo vocês se arrependendo do pecado de vocês também estão, na mesma forma que estão sacrificando, o povo galileu estava sacrificando para o Deus Todo-Poderoso, vocês na oração de vocês, no jejum de vocês, ou no sacrifício espiritual que vocês fazem a Deus, vocês também estão praticamente condenados à mesma coisa, a sofrer um acidente lá fora, a morrer talvez por uma bala perdida, a morrer de qualquer tipo de morte. Deus não estava falando assim: olha, eles morreram, foram assassinados porque eles estavam em pecado. É a questão de muitas pessoas falarem: pastor, por que tem tanta gente que sofre? Todo mundo está sujeito a tudo, sendo fiel ou não. A morte vem para todos, agora a maneira que nós vamos morrer não cabe a saber. O que importa para a gente é o que vai acontecer depois da morte. Eu estava em Gaspar esse tempo atrás, e a mulher, a mãe com o filho, estava indo para a igreja, 7 horas da noite. Ela foi atravessar 470, veio um Jetta e pegou os dois e matou os dois na mesma hora. Estava indo para a igreja. Falaram assim: meu Deus, eles não estavam indo para a igreja, certo? Estavam em pecado. Olha a religiosidade de muitas pessoas, né? Olha a incredulidade de muitas pessoas. Ou seja, para muitas pessoas, cristão não pode morrer, né? Acho que a gente é eterno. Agora, de maneira que a gente vai morrer, nós não sabemos. Mas eu quero que você enfatiza a parábola da figueira estéril. Antes dessa parábola, Jesus estava falando: vem cá, se esses galileus que eram meros espirituais, que sacrificavam ao Deus Altíssimo, o que a gente tem a falar então do povo de Jerusalém? Na torre de Siloé, que aquela torre caiu e matou as 18 pessoas. Tanto aqueles galileus que aparentemente eram de Deus, quanto esses de Jerusalém que aparentemente não eram de Deus, mas morreram de forma trágica. Uma torre caiu sobre eles. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, como a gente está lendo agora, ou tanto no capítulo 12, nitidamente, meu amigo, nós percebemos uma ênfase do ensino sobre a necessidade de conversão. Parte principal: necessidade de um convertimento sincero. Lembra que a gente pregou no livro de Jeremias sobre a conversão insincera, da leivosa Israel e a leivosa Judá, daquele povo que falava para Deus: Senhor, nós vamos voltar. Falava para Jeremias: Jeremias, se coloque diante do Deus Todo-Poderoso, porque nós vamos voltar. Diz para ele que nós estamos dispostos. E Deus muitas das vezes falava: Jeremias ou outro profeta, esse povo me adora apenas com os lábios, mas o coração está distante dele. Se você olhar toda a passagem dos profetas, antes exílio, pós-exílio e depois exílio, todos eles, o próprio Deus falava: eu não quero sacrifício, porque o homem para qual eu olharei é o homem que abate o seu espírito, que constrange a sua alma, que há um arrependimento sincero dentro de si, conversão sincera. E essa passagem do livro de Lucas capítulo 13, tanto a parábola quanto essa passagem que Cristo acabou de falar, ele demonstra mesmo que se vocês se convertessem, poderia acontecer a mesma coisa, mas é necessário que se convertam. Né? O problema não está na morte, o problema está após a morte. De fato, não sabemos de fato o que acontece depois da morte, nós não sabemos. Várias linhas teológicas dizem: nós morremos na mesma hora, somos julgados. Outros dizem: nós morremos e por um tempo nós dormimos num sono profundo, e depois que Cristo voltar para buscar a sua igreja, tantos aqueles que morreram em Cristo, quanto aqueles que permaneceram serão arrebatados juntamente com Ele. Ou seja, nós não sabemos, porque ninguém que morreu voltou para nos falar, sim ou não? Mas uma coisa eu tenho certeza, que depois da morte terá o julgamento. O julgamento. Todos serão julgados. A Bíblia diz que o dia em que o homem comparecer ante o tribunal de Deus, tribunal de justiça, e esse tribunal, ele vai expor tanto as obras físicas quanto as obras ocultas. Esse tribunal será o tribunal mais temível pelos homens. Esse tribunal que o homem estará, que todos estarão.
tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios, que somos a gente, todos estarão diante do tribunal de Deus para serem julgados pelas suas obras. Agora, o tribunal de Deus vai julgar aquilo que está mais oculto, aquilo que está mais escondido, aquilo que está mais no nosso íntimo, como nós sempre falamos, que o coração do homem é maligno, o coração do homem guarda coisas terríveis, é um órgão tão pequeno, mas guarda coisas tão grandes. Tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós, e como diz a própria palavra, que aquilo que sai da mente, desce para o coração, gera concupiscência, e uma vez o pecado gerando concupiscência, ele gera a morte. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte, morte física e também espiritual. Você pode ver uma pessoa que ela está morta nos seus pecados, nos seus delitos, ela não consegue dar um passo, ela não consegue dar o primeiro passo a Cristo, a não ser que o próprio Cristo arrebata da mão do inferno, a não ser que o próprio Cristo arranque do lamaçal do pecado. Você pode ver que um homem que está morto nas suas iniquidades, esse homem não tem condição de dar o primeiro passo, a não ser que o próprio Cristo tenha misericórdia dele. Amém? Ou seja, nós estamos aqui hoje porque Cristo teve misericórdia da gente. Se nós estamos aqui hoje, não é por mérito nosso. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu quero buscar. Não, meu amigo, a própria palavra de Deus mesmo diz, no livro de Atos, que todos os dias Deus acrescentava no templo aqueles que havia de ser salvo. Todos os dias Deus acrescentava. Sabemos que dentro da igreja, tanto aqueles que serão salvos, quanto aqueles que serão condenados, porque a própria palavra fala isso, que o próprio evangelho entoa cheiro suave nas narinas do salvo, mas para os ímpios cheira condenação e morte. Condenação. A palavra vai ser um mero testemunha contra você no último dia. A palavra será o grande testemunho, o seu advogado, mas em contra você, não em prol de você. A palavra de Deus vai estar juntamente no juízo, porque todos os homens que serão julgados, não há um que escape da poderosa mão de Deus, e a própria palavra fala isso. Não há um que possa falar que é inocente, não, todos serão culpados. A Bíblia mesmo fala isso. Todo homem será culpado, todo homem será condenado. Porém, a própria palavra também vai mostrar aqueles que não se contaminaram aos rudimentos do mundo, aqueles que se contaminaram com as obras do mundo, porque sabemos, como diz o livro de Tiago, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O que é a amizade do mundo, meu Deus? Como as pessoas que saíram do mundo e estão dentro da igreja hoje, e muitas delas não se converteram de fato e de verdade, e estão aqui para carregar um peso nas suas costas, um fardo pesado, porque querem que todos lá fora vejam que as pessoas que estão aqui são meros crentes, e vomitam santidade. Mas, como eu sempre falo, muitas das vezes não é isso. Não é isso. O tribunal de Cristo vai julgar aquilo que está em mais oculto dentro da gente. A Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, para dar a cada um fruto das suas ações, das suas obras. Os olhos de Deus estão sobre mim, sobre você, sobre todos. Sobre a obra mais escondida que você fez, Deus viu. Não lhe causa vergonha em saber que aquilo que você fez em mais escondido, mais oculto, os olhos de Deus estavam sobre você? Hein, pessoal? Não lhe constrange, sabendo que a coisa que você tentou esconder da sua mulher, dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, o mais oculto, escondido que for, mas os olhos de Deus estavam lá. Estava lá. A escuridão tomou conta da nossa vida, mas os olhos de Deus estavam lá. Nós vamos ser julgados por isso, pelo que nós fizemos e também pelo que nós retemos. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia mesmo fala isso. Sabe fazer o bem? Faça. Faça o bem sem olhar a quem. É um ditado popular, mas é verdade. Eu não posso fazer o bem somente para as pessoas que me apraz. Eu não posso somente ser razoável para as pessoas que eu amo. Paulo mesmo disse que galardão eu teria de amar aqueles que me amam. Não, ama aqueles que te odeiam. Ama aqueles que te odeiam. Os fariseus faziam isso. Ama aquele que te ama. Ama aqueles que se agradam de você.
Ah, meu amigo, os fariseus faziam isso. É muito fácil. A diferença de um cristão, sabe qual é? Que ele é totalmente diferente daquilo que o mundo faz e apresenta pra gente. O mundo fala o quê? Não foi aquele que te fez mal e você ainda fala com ele? Não, eu sou de Cristo. Se eu fosse olhar para Cristo e para Estevão, o que Cristo falou? Senhor, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Estavam enfincando lanças no lado de Jesus, na lateral, nas costelas de Jesus. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo morto. E ele mesmo falava: Senhor, não imputes a tua ira sobre eles, porque eles não sabem o que fazem. O cristão que é cristão de verdade, ele resplandece em imagem de Cristo. E Paulo mesmo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Paulo falava muitas vezes isso, porque Paulo mostrava Cristo na vida dele. E da mesma forma como ele sempre engrandeceu a igreja de Filipe. Olha, pessoal, agora mesmo mais eu me maravilho, porque vocês não são crentes só quando eu estou presente, mas também quando eu estou ausente. Na minha ausência vocês são cristãos, na minha presença vocês são cristãos. Ou seja, eles mostravam Cristo tanto do lado de dentro da igreja quanto do lado de fora. É aquela questão, como falamos domingo passado, é você entrar dentro da igreja e levar a igreja com você, porque Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Não é nisso daqui. Isso aqui pode ser derrubado a qualquer momento, isso aqui pode ser destruído, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que Davi mesmo falava: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aonde Davi ia, ele estava caminhando em passos de salvação. Aonde Davi ia, a luz das escrituras iluminava o seu caminho, e ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que Davi falava: Senhor, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. E nós pecamos por quê? Por falta de palavra. Posso ser sincero? Posso mesmo? Tem muita gente que não lê Bíblia, sabe por quê? Não é falta de tempo, é falta de interesse. Porque muita gente aqui arruma tempo para tudo, mas para ler Bíblia não. É ou não é? Tem muita gente que arruma tempo. Eu duvido, meu amigo, eu duvido que se chegar um ente querido na sua casa, você não vai atender com toda a excelência. Eu duvido. Agora tenta fazer a mesma com a palavra de Deus. Tenta fazer a mesma com a oração. Tem gente aqui que está uma semana já sem orar. Isso que é semana de santificação. Tem gente aqui que não orou uma vez essa semana. E é vergonhoso para você dizer que é cristão, né? É vergonhoso dizer que é cristão, sem falar na leitura da palavra. Por isso que a Bíblia mesmo diz que tem muita gente que é levada por todo vento de doutrina. O que falam acreditam. O que é pregado eles acatam para ele como lei. Paulo chamava os cristãos verdadeiros de nobres, os bereanos. Nós pregamos, vamos analisar para ver se isso é verdade ou não. Enquanto o povo está sendo levado por todo o vento de doutrina. Hoje você conhece a verdade, mas eu tenho certeza que se um pastor mercenário, um adúltero, fornicário, um pastor mentiroso, ladrão, seja quem for, prega nesse altar e falasse qualquer mentira, muita gente iria acreditar, porque é o pastor que está pregando. Não caia nessa heresia, não caia nessa mentira. Eu sempre falo e sempre vou falar, tudo que eu estou pregando, chega em casa e analisam, mas tem muita gente que diz: pastor, não tenho tempo. Tem tempo sim, tem tempo para fazer tanta coisa errada, mas para ler a Bíblia não tem tempo. Por isso que eu digo, e como Paul Washer fala, faça aquilo que a sua carne mais odeia, é isso que agrada o Espírito. Amém, gente? Faça aquilo que a carne treme e estremece. Eu não quero orar, eu estou cansado, ora. Eu não quero jejuar, jejua. Eu não quero ler Bíblia, leia. É o momento que você vai matar a sua carne. Fazer isso quando você está com vontade é muito fácil. Agora faça quando a carne grita. Faça quando a carne deseja fazer outras coisas. Faça quando a carne deseja, como a gente sempre fala, meu Deus, nos momentos fúteis, nos momentos vãos, momentos que não trazem frutos para a nossa conversão, a pessoa se agrada com aquilo. É muito fácil ficar 1 hora na frente do celular, mas é muito difícil ficar 1 hora de joelhos no chão. Entendeu, né? Você pode ver, é muito difícil. Se eu pedir aqui para levantar a mão, eu estou até com vergonha
de quem vai levantar a mão, ou de quem não vai levantar a mão, mas eu não vou pedir. Quem aqui, eu não preciso levantar a mão não, eu só vou fazer essa pergunta para você. Quem aqui já orou mais de 1 hora? Mais de 1 hora. E aí, pessoal? Tem muita gente que não. Sabe por quê? Porque a carne odeia isso. A gente estava fazendo, já faz um tempo que a gente não fez, mas nós vamos retornar essa prática, o relógio da oração. A cada 1 hora entrava um obreiro. Vocês lembram, obreiros? Quando vocês oravam 1 hora no altar, passava 1 hora, não tem coisa mais agradável. Os primeiros 15 minutos dói, é doloroso, começa a doer o corpo. Depois você começa a se envolver com Cristo. Depois você começa a se envolver com Deus. Depois o Espírito Santo preenche a sua alma, traz vigor, traz gozo, alegria para dentro de você. E você não tem mais vontade de sair daquele momento, porque é prazeroso. É muito bom ficar na presença de Deus. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava na minha casa. Eu acho que eu já contei aqui um dia. Eu estava na minha casa, minha esposa foi dormir, minha filha foi dormir, era quase meia-noite. Eu tomei um banho, me vesti, como praticamente eu estou vestido, com paletó, roupa social. Passei um perfume, limpei a cozinha, limpei a sala e fechei a porta do quarto. E a minha esposa, você vai aonde, amor? Vou orar. Mas vai se arrumar assim? Vou. Porque se fosse para ir ao encontro de um namorado, uma namorada, a gente se vestia assim. É ou não é? Então eu vou orar. E nisso eu dobrei meu joelho no sofá e comecei a orar. Ah, meu amigo, orando e não desenvolvia a oração, estava um peso. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E orava cada vez mais, e falava com Deus, e chorava, e parecia que os céus se bloquearam diante de mim. Daqui a pouco eu comecei a sentir um arrepio, não era o arrepio do Espírito Santo não. Começou a arrepiar, comecei a ficar com medo, levantei, comecei a olhar para os cantos da casa, estendi minha mão, falei, diabo desgraçado, se você está aqui, bata em retirada em nome de Jesus. E depois eu dobrei meus joelhos de novo e eu comecei a orar. Parece que os céus se abriram sobre a minha vida e a oração fluiu. Isso era numa quarta-feira, eu nunca me esqueço. Perdão, quinta-feira. E na sexta-feira eu fui para o culto, como eu era da Igreja da Graça. Chegou na hora, meu amigo, Deus é testemunho do que eu vou falar agora. Eu, de olhos fechados, com a minha mão no coração, manifestou uma mulher do meu lado. Do meu lado, desgraçado, diabo assim, desgraçado. Eu estava lá ontem à noite do teu lado, eu tentei te matar, mas o homem de branco não deixou. Por isso que eu sentia um peso, o diabo tentando fazer de tudo para atrapalhar minha oração. Mas se o homem de branco estava do meu lado, meu amigo, glória a Deus por isso. Amém? Amém. É isso que eu estou falando. Primeiros minutos, peso, cansaço. Primeiros minutos, a vontade de desistir. Primeiros minutos, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo sentir a presença do Senhor. É para você ir mais além. Para você perseverar na oração. A Bíblia diz, orai sem cessar, constantemente. A nossa cabeça tem que estar envolta da oração. O nosso coração tem que ser aplicado à oração. Por isso que muita gente cai, porque não investe em vida de oração. Leonardo Ravenhill mesmo falava, a biblioteca te torna sábio diante dos homens, mas a oração te torna íntimo diante de Deus. Intimidade com Deus. Não tem coisa mais gloriosa ao homem que ama orar. Leonardo Ravenhill falou, eu prefiro chegar num lugar e ver um exército armado até os dentes, do que chegar no mesmo lugar e ver um homem de oração. Um homem de oração estremece o inferno. Amém? Um homem de oração faz o inferno estremecer. É a mesma passagem que Paulo, quando estava expulsando um demônio de uma pessoa, chega lá os filhos de Cefa e observa isso. Ele observa isso, os filhos de Cefa. E quando eles dizem, olha, vamos fazer o mesmo. Ele sai da presença de Paulo e no meio do caminho eles encontram um endemoniado. Aí eles colocam a mão no endemoniado e começam, sai em nome de Jesus, aquele que Paulo tanto prega. E o demônio dava risada. E chegou o momento que o demônio deu uma surra nos três. E a Bíblia diz que eles saíram nus e feridos. E eles falaram assim, o demônio falou assim, eu conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus. E vós quem sois? Será que se o diabo se materializasse agora e olhasse para vocês, ele iria falar, olha, conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus. Quem são vocês? Quem são vocês? Porque vida de oração não tem. Vida íntima com Deus não tem. Momento a sós com Deus não tem. Momento de prostituição tem.
Momento de lascívia tem, momento de porcaria tem, momento de pecado oculto tem, mas momento íntimo com Deus não tem, infelizmente. Será que vocês são reconhecidos no inferno, pessoal? Ah, pastor, Deus me livre. Será que se o diabo olhar para vocês, eles vão reconhecer vocês? Não, esse eu não posso tocar, é um homem de oração. Esse eu não posso tocar, ele tem intimidade com o homem lá de cima. Esse eu não posso tocar, porque o homem de branco está do lado dele. E aí? Hein, gente? Deus é testemunho do que eu vou falar agora também. Um dia, 2 fatos que aconteceram, eu não sei se eu contei na igreja. Eu não estou contando de mim mesmo. Eu quero que você entenda que a vida de oração e a sua vida íntima com Deus faz Deus se manifestar na sua vida. Eu estou diante da Bíblia e eu quero que o fogo que consumiu os filhos de Arão me consuma se eu estiver mentindo. Teve um dia que eu estava com um carro a trabalho e nesse dia eu estava a 100 por hora na rodovia que dá acesso a Gaspar Abruzzi, mais ou menos a 100 por hora, atravessou um animal na minha frente. E nisso que atravessou na minha frente, eu joguei o volante para um lado, e o carro capotou na ribanceira, e eu estava dentro do carro. E eu caí lá embaixo, não parou um para me ajudar. Um sequer, e muitos viram. E eu comecei a subir, agarrado nos matos, subir lá pedindo socorro. Isso faz uns 3 anos atrás. E eu pedindo socorro, e ninguém parava. Aí eu liguei para o meu patrão foi lá me buscar. O carro capotou, mas não deu um arranhão no carro. Pasmem vocês, não deu um arranhão no carro. No outro dia, eu fui para a igreja, manifestou o demônio de... Deus é testemunho do que eu vou falar agora. Manifestou o demônio, o diabo falou, desgraçado, eu tentei te matar ontem, mas o homem de branco estava do teu lado. Outra vez que aconteceu, foi para Ilhota, meia-noite, manifestou um demônio numa mulher. Essa mulher ligou para a gente foi até Ilhota, fazer uma oração por essa mulher, estava eu e uma obreira, chegamos lá, expulsamos o demônio daquela mulher, meia-noite e pouco, voltamos para Gaspar, eu sentei no banco de trás, e estava a obreira do lado do caroneiro, e a guria que estava dirigindo na frente, eu acho que eu comentei com alguns obreiros isso, e nisso, ela estava na rodovia, indo em direção a Gaspar, deveria estar uns 80, 100 por hora, e eu no banco de trás, eu olho, você sabe que na na BR era um mato fechado, escuro, não tinha iluminação, nada, um mato fechado, não dava para ver nada. E eu encostado no banco de trás, eu olho para a minha direita, lá do meio do mato, só eu via, lá do meio do mato, saiu um bicho gigante, meu Deus, gigante, rápido, com toda a velocidade, correndo em direção à rodovia, e eu olhando pasmo para aquele animal, eu não conseguia berrar, eu não conseguia gritar, aquele animal rápido atravessa a frente do nosso carro, e isso que atravessou, aquela guria bateu com tudo naquele negócio, e ela joga o carro para a lateral e para a frente do carro toda detonada, mas quem disse que eles viram alguma coisa? Só eu vi, ninguém achou nada, não tinha animal, não tinha nada, só eu vi. O demônio que saiu daquela mulher tentou matar a gente na rodovia. Na rodovia. Se ela jogasse para a esquerda, a carreta da SEDEX estava passando, tinha matado a gente de frente, outra carreta vindo atrás. Ou seja, Deus zelou pela nossa alma naquele momento. E se eu tivesse no altar pregando mentira? Hein, pessoal? E se eu tivesse no altar pregando tudo que eu estou falando não é para me engrandecer não, que toda a glória seja dada para Ele. Para vocês entenderem que se vocês não estiverem firmes com Deus, pode acontecer qualquer coisa. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele que ele possa tragar, buscando que ele possa tragar. Ou seja, não há arrependimento, não há conversão sincera, não há evangelho genuíno, não há cristologia dentro da gente. Nós queremos ser santos dentro da igreja, mas não tem nada disso na nossa vida lá fora. E querem que Deus esteja do seu lado te protegendo. Deus abençoe, quando nem a mim Deus está abençoando. Eu, né? Aquele tipo de pessoa que dizem, Deus te abençoe. Eu falei isso uma vez na igreja, teve gente que saiu da igreja pelo que eu falei. Pelo que eu falei, tem gente que fala assim, a paz. É, né? A paz de Cristo, sim ou não? Tem gente que faz isso? Não estou dizendo que não deve, pessoal, não estou falando isso. Mas tem gente que dá a paz, mas ela não tem paz dentro dela. Tem gente que fala assim, Deus te abençoe, quando nem ela mesma é abençoada por Deus. Por isso que eu tenho que falar aquilo que tem dentro de mim. Você tem condição de abençoar alguém? Você tem condição de dar paz para alguém? Você tem condição de falar de Cristo para alguém? Quando você mesmo, cristão, dentro dessa igreja, tem que chegar na frente de um espelho e pregar para você mesmo?
Porque nós queremos pregar para todo mundo, e para a gente não. Nós queremos falar de Cristo para todo mundo. Nós queremos dar sermão em todo mundo, quando nós precisamos ser, o quê? Advertido pela mesma palavra que nós pregamos para as pessoas que estão do lado de fora. Mas por que nós pregamos, pastor, para as pessoas que estão do lado de fora? É porque ninguém sabe do nosso oculto. Porque se soubessem, nem davam crédito àquilo que nós pregamos. Sim ou não? É a questão do tipo de pessoas que pregam, mas não vivam. Precisa ser pastor, precisa ser um obreiro. O pastor prega, eu sei da minha intimidade com Deus, eu sei do meu oculto com Deus. Você sabe do seu oculto com Deus, você mesmo sabe. Agora, será que se o diabo se colocasse diante de vocês, ele falaria: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, e quem é vocês? Não conheço vocês. Se o próprio Jesus disse, ou aqueles homens: Senhor, não expulsamos nós do teu nome, não curamos enfermos nós do teu nome, não proferimos nós no teu nome, ou não expulsamos demônios no teu nome, o que Jesus vai falar no último dia? Afasta de mim que eu não te conheço. Mas foi tudo no nome de Cristo. Pastor, é para o nome de Cristo dar resultado quando nós somos meros pecadores, inseguros acerca da nossa salvação. Deus, o próprio Cristo, o Espírito Santo, não tem nenhum elo com a nossa vida, porque a própria palavra diz, Deus mesmo diz através da boca do profeta: porque chegará um dia, eis que nos últimos dias eu farei uma aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel e com a casa de Sião. Será que nós temos essa aliança com Deus? Será que nós temos esse elo com Deus? Será que nós podemos dizer que Deus é conosco? Era isso que Moisés falava. Deus falou: Moisés, vai, liberta o povo da escravidão. Moisés disse: não, se o Senhor não for comigo, eu não vou dar nenhum passo. E Deus foi com Moisés no caminho. Moisés não falou: sim, Senhor, dá esse cajado, porque eu tenho fé para isso. Se o Senhor não for comigo. O que Neemias falou? Quando Neemias foi restaurar os muros: eu vou porque a boa mão do Senhor é comigo. A boa mão do Senhor é comigo. São, infelizmente, palavras que muitas das vezes são proferidas da nossa boca, porém com hipocrisia, com mentira, com engano. Porque falamos de Cristo para todo mundo, mas falamos da boca para fora quando o próprio Cristo não está dentro da gente. Que maravilha é falar de Cristo quando nós precisamos se converter de fato, de verdade. Somos Nicodemos nessa terra. Somos Nicodemos em terra estrangeira, em terra inimiga. Nicodemos sendo príncipe dos judeus, o próprio Cristo falou: Nicodemos, você mesmo sendo príncipe dos judeus não sabe essas coisas? Necessário você nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos não sabia o que era o novo nascimento. O novo nascimento não se condiz, como diz a igreja pentecostal, apenas falar na língua estranha, não se condiz naquele pular, não. Conversão sincera, nascimento novo. O novo nascimento é um homem regenerado, que foi transformado, que foi lavado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Esse é o homem que podemos dizer e podemos olhar que realmente e verdadeiramente esse é filho do Deus Altíssimo. É aquele que se constrangiu, aquele que se converteu, não aquele que falou. Muito fácil. É muito fácil ser doutor da lei, é muito fácil ser erudito, é muito fácil ser instruído, muito fácil. Agora, ser íntimo é muito difícil. Sim ou não? Quando a Bíblia relata sobre os pastores, sobre os profetas do passado, Deus citou só o nome de alguns na Bíblia, que eram íntimos de Cristo e íntimos de Deus. Quem eram os íntimos de Cristo? Pedro, João e... fala, gente. Paulo foi depois de Cristo. Quando Jesus sobe o monte para orar, está lá todos os discípulos, né? Jesus deixa um pouco lá embaixo e sobe. Ainda Pedro fala assim: Senhor, façamos uma tenda para Elias,
Façamos uma tenda para Moisés? Façamos uma tenda para o Senhor? Jesus falou, não, eles já vão subir. Só que Pedro, não fales nada para ninguém daquilo que você viu, somente Pedro viu. Olha a intimidade com Deus, olha a intimidade com Cristo. Deus falou assim, mesmo que Samuel, mesmo que olhamos para Jó, olhamos para Noé, homem íntegro, homem reto, homem íntimo de Deus. Jeremias, íntimo de Deus. Ele cita o nome de alguns, porque tiveram intimidade com Deus. Homens que falavam, nós vamos, mas se o Senhor não for com a gente não vai não. Nós vamos, mas se o Senhor não estiver com a gente, nós não vamos não. Ou seja, homens que estavam próximos de Cristo. Amém? Vamos olhar para a parábola agora. A parábola da figueira estéril. Quando Jesus fala dessa parábola para aqueles homens que achavam que os galileus e o povo de Jerusalém morreram daquela forma trágica porque estavam em pecado, Jesus falou, olha pessoal, eu vou lhe propor uma parábola. A parábola é essa. Havia um homem, havia um rei, ou o próprio Deus, ou o próprio Cristo, que estava caminhando e passou numa vinha. E quando ele olha naquela vinha uma figueira que não tinha frutos, ele falou para o vicultor o quê? Arranca-o, joga fora, joga no fogo, porque eu não achei fruto nela. Aí o viticultor falou o quê? Não, meu senhor, deixa apenas mais um ano para que eu possa adubar. E se ela não der frutos, aí então o senhor faça como achar bem, pode jogar no fogo. Pastor, o que quer dizer isso? A árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Cristo observou aquela árvore, não tinha frutos. Deu mais uma oportunidade ao tipo de pessoas que estão dentro da igreja e não desenvolvem a salvação. Não pelas obras, mas a salvação que já foi posto sobre elas. Que frutos são esses? O que João Batista disse? Apresentei-vos frutos dignos de arrependimento. Ele não estava falando de arrependimento em cima? De fato que se arrependeres, a mesma coisa vai acontecer com vocês. É uma passagem de conversão, necessidade de conversão. E os homens não se convertiam. Cristo estava falando, tudo pode acontecer com vocês, tudo. Mas primordial é a conversão sincera. Ou seja, está lá a árvore que não dá bom fruto. O pastor está adubando, a palavra está sendo lançada. A palavra da verdade está sendo jorrada. Sim ou não? Agora, quantas árvores infrutíferas estão aqui nessa noite? Quantas árvores que não dão frutos, não se arrependem de jeito nenhum e são meros pecadores e rebeldes, porque dizem, não, eu acho que não é assim. Meu amigo, o seu achismo para mim não vale nada. Eu vou começar a olhar para você como um homem de Deus, quando você olhar para mim e falar, pastor, está escrito assim, aí tudo bem. Quando você achar qualquer coisa, meu amigo, não fale para mim não, porque o seu achismo não vale tanto para mim nem para Deus. Deus quer um povo que de fato se arrependeu dos seus pecados. E a gente já falou aqui sobre a história de um grande avivamento que houve em Connecticut, na Inglaterra, na velha Inglaterra, por Jonathan Edwards, da pregação do pecadores na mão de Deus irado. Alguém já leu esse livro? É muito forte, sim ou não? Eu aconselho você a ler. Eu aconselho você a ler esse livro, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deuteronômio 32, 35 fala o quê? O dia em que os nossos pés resbalarem. O próprio Deus coloca o pé do pecador no caminho que ele está trilhando para resbalar em tempo oportuno, para que ele seja condenado o mais rápido possível. E quando Jonathan Edwards prega esse sermão de pecadores nas mãos de um Deus irado, a 400 metros de distância, onde camponeses passavam, eles ouviam gritos de pavor, gritos de pessoas que pareciam que estavam indo ao inferno, e realmente era aquele momento, pasme você, e como diz a história, que aquele povo que estava na igreja via o inferno se abrir e engolir eles vivos. Homens se agarravam nas colunas, se agarravam aos pés de Jonathan Edwards e falavam, Senhor Edwards, para, porque nós não vamos suportar. Ele pregava sobre a realidade do inferno. Não havia conversão sincera. Por que você acha que o povo gritava atônito? O povo eles estavam
pasmado pelo que estava sendo pregado, porque eles sabiam que se Cristo voltasse naquele momento, eles ficariam. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Posso fazer essa pergunta de novo? Posso mesmo? Você tem certeza da sua salvação? Tem mesmo? Levanta a sua mão. Pastor, eu tenho certeza absoluta que se Cristo voltasse hoje, eu seria salvo. Amém? Amém. Eu não quero escandalizar você que não levantou sua mão. Eu só quero te fazer uma pergunta. Isso não te preocupa? Vocês acham que Jesus vai voltar no tempo de vocês? Vocês acham que é no tempo de vocês? A Bíblia diz que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse na sua casa, ele estaria preparado. Jesus vai vir como um ladrão. Como um ladrão. Qualquer momento. Os sinais são notórios. Meu Deus, mas a gente já ouve falar de que Cristo vai voltar já há muito tempo. E nada, nossos avós falavam, nossos tataravós falavam, há 1500 anos atrás, pelos avivalistas, por Charles Spurgeon, até pelo John Wesley, todos eles falavam, e não veio. Mas os sinais não foram tão notórios como está sendo hoje. Crise, vírus, guerra, sim ou não? O dia em que ouvires guerras e rumores de guerra, princípio das dores. Teve até agora a questão, ano passado, daquela situação que aconteceu dos gafanhotos, a nuvem de gafanhotos, vocês viram? E a Bíblia não fala exatamente dos três? O gafanhoto, o vírus, a guerra, sim ou não? Tudo está acontecendo, só não acorda, meu amigo. Quem o próprio Cristo quer que não acorde? Abra os seus olhos espirituais. Eu oro para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que vocês possam se converter. Muitas pessoas acham que é brincadeira, meu Deus, mas nós estamos avisando, amém? O dia que essa onda do furor, da cólera, da ira de Deus descer sobre a humanidade, meu amigo. Por isso que eu sempre falo, e como diz a própria palavra de Deus, e falamos domingo passado, Deus não terá por inocente ou culpado. Quem fala isso? A palavra. Você já ouviu falar da volta de Cristo? Você já ouviu falar do que você tem que fazer para se arrepender? Você já sabe que você tem que mudar. Você mesmo sabe. Melhor que você mesmo. Somente você sabe naquilo que você tem que mudar. Mas eu digo uma coisa: mude enquanto é tempo. Porque o próprio Cristo fala sobre a parábola. Amanhã vamos vender na cidade, iremos levar nossos despojos e venderemos lá. E Cristo fala o que é a sua vida, homem, a não ser um vapor que logo aparece e depois some. Nós falamos, amanhã nós vamos acordar, pastor, nós vamos trabalhar, vamos colocar o pão na mesa, nós vamos pagar nossas dívidas. Mas meu amigo, o que é a sua vida, homem, ó mulher, a não ser um vapor que logo aparece e depois some? Hoje você está aqui, que Deus tenha misericórdia da vida de todos aqueles que estão inseguros acerca da sua salvação, porque a qualquer momento, quando você sair dessa igreja, você está sujeito a tudo, a tudo. Foi isso que Jesus falou sobre tanto as muralhas de Siloé, quanto aqueles homens que foram mortos por Pilatos dentro do templo do sacrifício. Ele está mostrando, tanto aqueles que são de Deus podem morrer de forma trágica, quanto aqueles que são do mundo. O problema não é a morte, porque Paulo mesmo diz que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem anjo, nem principado, nem o porvir, nada nos separa do amor de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencer, ser vencedor, é achar que você conquistou tudo, pessoal? Não, mas é conquistar os céus. Um vencedor não é conquistar tudo nessa terra, mas o vencedor é aquele que conquistou o céu. Porque o reino dos céus é tomado por esforços, e somente aquele que se esforça pode obter do mesmo. Amém? Essa passagem é maravilhosa, porque eu estou jogando adubo na árvore. Agora, se você não der boa terra, me desculpe, meu amigo. Cristo te deu mais um ano.
Mais um ano. É mais um ano. Mas tem gente, posso ser sincero? Hoje, de forma praticamente, como é que se fala? Hoje não é o aniversário da igreja, mas nós vamos comemorar, porque a igreja não estava com condição em março. Mas nós vamos comemorar hoje o aniversário da igreja. Agora, a igreja Sem Mácula fez 2 anos. 2 anos de evangelho puro, evangelho genuíno. Evangelho puro e evangelho genuíno. Todos que estão aqui sabem da transparência do pastor, sim ou não? E tudo que eu preguei eu mostrava e pedia para você ir para a Bíblia e ver se o que eu estava pregando estava certo ou errado. E sempre falo que texto fora de contexto gera pretexto para os falsos profetas enganar as pessoas. E é isso que eles fazem. A passagem da figueira, ou da figueira estéril que a gente está falando agora, a parábola, está mostrando o acima de pessoas que tinham medo da morte. Ou seja, elas achavam que não iriam morrer, mas Cristo sempre alertou: estejam preparados. Estejam preparados, porque a qualquer momento pode acontecer. Porém, vocês têm que ser árvores que dão bons frutos, e frutos de arrependimento, quando nós oramos a Deus. Qual é a oração que cabe a nós e que fizemos? Ó Deus, as portas se fechou, estou desempregado. Ó Deus, estou doente. Ó Deus, o meu filho está doente. Ó Deus, o meu marido não se converte. Não, meu amigo, não. Isso não é a oração de cristão verdadeiro, não. O que Deus fala em Isaías 58? Vamos usar a oração e o jejum. Vocês oram, vocês jejuam por proveito de vocês, mas não foi esse o jejum que eu escolhi para mim. Oração que Deus ouve é aquele que abate o seu espírito, que constrange a sua alma. É esse para qual eu olharei. O próprio Deus fala isso. Usamos a passagem, como a gente sempre fala, meu Deus, do fariseu e o publicano. O fariseu: ó Deus, eu dizimo tudo que passa na minha mão, eu sou um bom dizimista, eu jejuo 3 vezes na semana, eu ajudo os necessitados. O fariseu falava: eu sou digno do reino dos céus. Do outro lado, um publicano batia no peito, chorava amargamente e falava: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, eu sou pecador, eu sou uma pessoa incapacitada. Ele começava a bater no peito e reconhecer os seus erros. Jesus falou assim: quem desses saíram justificados? O publicano ou o fariseu? Aquele que dava dízimo? Não é isso que a igreja tradicional faz? Quer ser salvo? Dizima. Quer prosperar? Dizima. Graças a Deus a gente tirou essa desgraça, essa praga dessa teologia do dízimo da igreja. Pastor, como assim? Não estou dizendo do dízimo, a teologia do dízimo, que eles dizem que se você dizimar, você vai ser salvo, você vai prosperar. Não tem nada disso na Bíblia, não. Pastor, eu quero continuar dizimando. Amém, louvado seja Deus na sua vida. Só tire uma coisa da sua cabeça: o dízimo não tem nada a ver com a sua salvação, nada a ver. Porque a partir do momento que você dizimar para ser salvo, não é mais pela graça e sim pelas obras. Já não é mais por Cristo, é pelo que eu faço. Seria muito fácil eu ser um bom dizimista e continuar errando e pecando, sim ou não? Você salvo. É isso que eles colocam na cabeça das pessoas, e as pessoas vão indo em direção ao inferno, sendo enganadas a cada dia que passa e não abrem os seus olhos. Hoje você sabe, como diz a própria palavra de Deus, Isaías 59, que a única coisa que afasta vocês de Deus é o seu pecado. Amém? Ou seja, tem várias árvores aqui, umas que dão frutos e outras que não dão nada. Tem várias árvores aqui que hoje receberam adubo de novo. Receberam adubo. E você sabe que o adubo, no tempo de Israel, lá no tempo de Moisés, a figueira não era colocada junto da vinha por ocasião, não era por qualquer jeito, qualquer maneira, não. Eles colocavam porque tinha um significado. A figueira, porque você sabe que a vinha é de uva, sim ou não? Tem nada a ver com figo, nada a ver. A figueira era colocada junto da uva porque ela tinha um cuidado mais, ou seja, naquele lugar onde era colocada a figueira junto da vinha, tinha um cuidado mais especial. Por isso que Jesus enfatizou da figueira na vinha, porque aqui vocês recebem um cuidado mais especial. A palavra é sendo pregada. A preocupação pela alma de vocês. Preocupação pela alma de cada um que está aqui dentro. Agora, o fruto de arrependimento cabe a vocês.
produzir, não o próprio Deus. Cabe a cada um produzir. Porque esse próprio João Batista disse: raça de víbora, quem vos impediu para vocês não credes na condenação futura? Quem que pediu? Apresentei-vos frutos dignos de arrependimento. Nós temos que apresentar esses frutos no nosso dia a dia. Amém, pessoal? Agora, vocês vão sair daqui dessa igreja hoje, nessa noite. Ou vocês vão orar daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, ou vão participar da Santa Ceia, maior cerimônia da igreja, o maior sacramento da igreja, o momento que, pela fé, nós seguramos tanto o corpo quanto o sangue de Cristo. A Bíblia diz que o corpo e o sangue de Cristo, aqueles que não comem, não têm parte, não tem parte com ele. Agora, e quem come indignamente será culpado do corpo e do sangue. Você não tem para onde correr, ou você é de Deus ou você não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Me desculpe a expressão, não existe muro para o evangelho. Ou eu estou do lado do evangelho ou eu estou do lado da minha condenação eterna. Amém? Eu tinha muita coisa para passar, mas acabando eu nem li aqui o que eu passei, o que eu escrevi, o resumo, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que a gente precisa, o que a nossa igreja necessita. Quer que haja um avivamento? Eu vou começar por vocês, primeiramente. O avivamento de Jonathan Edwards começou dentro da igreja. O povo gritava. O povo pedia socorro. Leia esse livro, por gentileza, leia. Compre esse livro, é baratinho. Eu comprei ele por R$ 9,90. R$ 9,90. Eu tenho uma cópia lá. Eu vou trazer no domingo que vem. Quinta-feira agora eu vou trazer esse livro. E eu vou doar para alguém da igreja. Amém? Eu tenho o livro e tenho uma cópia. O obreiro Valmor tirou a cópia para mim. Eu vou doar para uma pessoa que estiver na quinta-feira. Amém, gente? É um livro forte. Um livro que vai mexer com você. Eu nunca li um livro tão forte como esse. Claro que tem a Bíblia. Mas livro mesmo, eu nunca li um livro tão forte como esse. Se você puder, leia. Porque ele vai abrir muito a sua mente. E quando você estava caminhando em passo de perdição, você vai mudar muito o seu consentimento acerca da sua salvação. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.